agora nós vamos dar início ao módulo 2, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. Nós sabemos que todos nós vamos passar por esse processo, é um processo natural, mas que tem as suas características e ele pode ser acelerado se eu não tiver alguns cuidados. E o Dermaplane, ele faz a prevenção do envelhecimento precoce. Por isso, então, nós vamos entender um pouquinho mais agora sobre o envelhecimento intrínseco. O que é o envelhecimento intrínseco? Por que dessa palavra, né? A gente pode alterar ele ou não? Vamos descobrir agora, então? Então, agora nós vamos detalhar aqui os tipos de envelhecimento. Nós vamos começar falando sobre o envelhecimento intrínseco. Eu falo que o processo de envelhecimento é totalmente natural e fisiológico. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos fadados a envelhecer. Não é uma coisa que eu tenho como parar, né? Parar o tempo e não envelhecer mais. Não. Todos nós vamos passar pelo processo do envelhecimento. E aí é diferente de indivíduo para indivíduo, de acordo com algumas características. Quando a gente fala do envelhecimento intrínseco, ele está relacionado com danos endógenos, ou seja, com alterações hormonais que eu vou tendo ao longo da minha vida e sobre características genéticas. Então, eu tenho ainda a herança genética que eu trago da minha família, como, por exemplo, meus avós têm ruga na região de glabela e é bem marcado. Então, pode ser uma característica genética que traz na família. Todo mundo da família tem a mesma ruga, na mesma região, tem a mesma característica de pele. Então, isso é parte do envelhecimento intrínseco. E com o passar dos anos, olha, eu peguei aqui em um artigo uma frase bem bacana, que fala que com o passar dos anos, diversos eventos ocorrem naturalmente, a capacidade de divisão celular e a síntese da matriz dérmica diminuem e a produção de radicais livres que causam alterações e danos ao DNA vão aumentando, né? Então, tudo isso faz parte do envelhecimento interno. E lembra que eu falei para vocês que a derme sofre uma alteração com o processo de envelhecimento com relação à superfície? Olha só uma pele jovem. Quando a gente vê uma pele jovem, a gente tem as ondulações aqui, olha nas papilas dérmicas, né? E a gente tem a superfície da epiderme lisa. Com o passar do tempo, se a gente pegar uma mesma histologia dessa pele com o envelhecimento, essas papilas elas começam a sumir, começa a ficar liso e as ondulações começam a aparecer em cima. Esse corte aqui, ele quis demonstrar uma ruga, que ela causa, olha, uma alteração a nível da epiderme e que interfere também na derme. É como se fosse uma aderência, né? E aí essa ruga, ela vai sofrendo um aprofundamento com o passar dos anos. Então as rugas que a gente chama de rugas dinâmicas, elas começam a passar a ser estáticas, porque elas começam a se aprofundar com o tempo. Com o passar dos anos, essas rugas ficam evidentes mesmo que eu esteja sem fazer nenhum tipo de expressão. Porque quando a gente é jovem, a gente consegue perceber, quando a gente faz algumas mímicas faciais, que a gente tem ali alguns locais propícios a se transformarem, né, em rugas estáticas com o tempo. Porque aquelas rugas que eram dinâmicas, se eu não tratar, se eu não fizer nenhum tipo de tratamento para diminuir, né, esse aprofundamento, é natural que ela passe a ser estática com o passar dos anos. E ainda, olha, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o envelhecimento intrínseco, o que começa a acontecer histologicamente? A gente tem uma diminuição das glucosaminoglicanas, que é a substância fundamental amorfa, então a gente passa a ter uma diminuição na sustentação da nossa pele, por isso que a gente tem a flacidez. Ocorre também um aumento dos espaços entre as fibras de colágeno e elastina, porque ela perde essa sustentação. Ocorre um aumento da perda de água e eletrólitos, então fica uma pele mais desidratada.
aumento da desidratação cutânea e perda da elasticidade. Então, tudo isso começa a ocorrer com o processo do envelhecimento. Essa foto aqui, olha, é uma foto muito interessante, porque aqui é a neta e a avó. Então, a gente consegue perceber um envelhecimento intrínseco, ou seja, o que é importante a gente saber? Que se essa moça tiver os mesmos hábitos de vida que a avó dela teve, mesmo tipo de alimentação, atividade física, exposição solar, ela vai ter as mesmas rugas que a avó teve também. Por quê? Geneticamente, ela está propícia a ter essa formação de ruga, esse tipo de envelhecimento. É muito interessante quando a gente começa a estudar a genética e a epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a genética é aquilo que eu trago de herança da minha família, dos meus familiares. Mas quando a gente fala de epigenética, é a minha genética sendo alterada pelos meus hábitos de vida. E tudo aquilo que eu alterar como hábito de vida, eu passo para a próxima geração. Então, isso se chama epigenética. Eu faço um novo caminho. Eu saio daquela genética que eu trouxe, né? Então, vamos supor, a minha família toda tem diabetes. E aí, eu sei que eu tenho propensão a ter diabetes também. O que eu posso fazer? Eu posso fazer prevenção disso. Ter algum tipo de alimentação diferente, ou buscar algum outro tipo de tratamento, evitar a formação, né, o desenvolvimento dessa doença. Ou a minha família tem problema com obesidade, toda a minha família é obesa. Qual que é a forma de eu mudar essa genética? É eu começar a buscar um outro caminho. Se eu sei que na minha família tem esse problema, eu vou começar a buscar solução para que eu não desenvolva esse problema. Então, isso a gente chama de epigenética. E aí, as características que eu mudo em mim, eu vou passar para as minhas próximas gerações, tá? Então, eu mudo esse campo genético que eu trouxe como herança da minha família. Então, nós vimos agora que o envelhecimento intrínseco é aquilo que eu trago geneticamente comigo, é algo que acontece internamente e que não tem como a gente fugir. A diferença é, eu posso sim escolher de que forma eu vou envelhecer. E aí então, esses cuidados com a pele são totalmente necessários. É nesse momento então que a gente começa a fazer as nossas escolhas e começa a fazer os nossos tratamentos para que a gente previna aquele envelhecimento que a gente sabe que a gente vai ter. Mas de que forma eu quero envelhecer? De que forma eu quero passar por esse processo? Então a gente tem sim como passar de uma forma melhor por esse processo de envelhecimento intrínseco.